Saudações, nobres senhores. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Constituição Brasileira e Direitos Fundamentais. Iniciamos no estudo... não. Decorei bonitinho para falar, olha que coisa. No estudo dirigido número 4, primeira semana. Lembrando que no estudo dirigido número 4 nós teremos 3 semanas. E na última semana, o exame remoto número 4, valendo 7 pontos. E uma atividade a ser feita no SIGA, valendo 4 pontos. A aula de hoje é sobre a teoria dos direitos fundamentais no que diz respeito às gerações de direito. Explico. Alguns autores tratam como geração de direitos. Outros autores, inclusive eu entendo que eles são até mais técnicos, preferem dizer dimensões de direito. Qual a diferença? Você pode usar os dois como sinônimo, não tem problema. Mas eu prefiro dimensão porque a ideia de geração subentende-se que uma substitui a outra. Se você pegar a primeira geração de aparelhos celulares, de telefones móveis, eles eram tamanho de um tijolo. Pendurava aqui do lado, era um grande símbolo de status. E era muito caro, o aparelho e as ligações. Caríssimo, 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 caríssimo. Só grandes médicos que precisavam de ser acionados, que tinham grandes empresários, executivos. E era comum a pessoa parar, usar um telefone público para ligar com o celular do lado. Porque era muito caro. Era mais para receber chamada do que para fazer. Com o passar do tempo, foi surgindo outras linhas. E essas linhas novas, celulares menores, mais acessíveis, mais baratos, substituiu o anterior. Depois veio a geração dos celulares polifônicos, com câmera. Depois chegou a geração dos smartphones. E hoje um celular ele faz tudo, né? Acho que a próxima geração vai ter um teletransporte e uma máquina do tempo. Você vai conseguir para ir onde você quiser e para a época que você quiser. Eu acho que a próxima geração só falta fazer isso. Lembrando que uma geração substitui a outra. As gerações anteriores se tornam obsoletas. Isso não acontece com a geração de direitos. Então, por isso que alguns autores preferem usar a expressão dimensão, porque eles são cumulativos. Os direitos conquistados ao longo do tempo são somados e vêm na Constituição. Só que é importante entender que época que eles foram conquistados e a natureza deles, porque o tratamento jurídico é diferente, a interpretação é diferente, e em caso de conflito entre eles, também a solução será diferente. É muito bom que se entenda. Tradicionalmente, nós teríamos 3 gerações, só que já se fala em quarta e já se fala em quinta geração. Lembrando, uma prova dissertativa que eu fiz para juiz, eu fazendo um cursinho, um professor tinha faltado uma semana e na outra semana ele deu 2 aulas. Ele estava num congresso, acho que é no México, e lá falaram sobre direitos de quinta geração ou quinta dimensão. Ele falou que era uma coisa inovadora e coisa e tal. E quem que estava nesse congresso? Além desse professor do cursinho, uma das examinadoras de direito constitucional. Ou seja, ela vai perguntar sobre isso. São 5 questões na prova dissertativa e ela perguntou e ninguém sabia. Só quem assistiu essa aula. Ah, o cara tem contato com ela falou para ele que ia cair. Não, mas é muito óbvio, muito previsível, ok? Na aula síncrona, vocês me cobram que eu vou dar uma dica de estudo legal para vocês. Vocês montarem uma equipe. Depois eu explico, tá? Nessa aula aqui não cabe explicar isso não. Na aula síncrona vocês me cobram. Não esqueçam de me cobrar. Vamos lá. Já se fala em quinta geração ou quinta dimensão, mas tradicionalmente há 3. Em relação a essas 3, há consenso entre todos os autores. Da quarta e da quinta não há consenso. Eles têm divergência no conteúdo, na época e na natureza desses direitos, e há quem entenda que nem existe a quinta ainda. Mas até a terceira é pacífico, e eu vou focar nisso e só vou perguntar em prova até isso, tá? Até a terceira. Vejam, qual que é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade.
A primeira geração, então, ou primeira dimensão, são os direitos relacionados à liberdade. A segunda dimensão são os direitos relacionados à igualdade e a terceira, à fraternidade. Lembrando que a igualdade formal, já estudada por nós, está na primeira geração, ou seja, a igualdade formal está mais relacionada com a liberdade do que com qualquer outro direito. E a igualdade da segunda geração é a igualdade material, ok? Vamos falar da primeira geração, ou primeira dimensão. A primeira dimensão, a primeira coisa que nós temos que dizer é que eles estão relacionados à liberdade, ok? Na verdade, esses direitos, eles são chamados também de direitos de defesa. Não tem nada a ver com a legítima defesa do direito penal. Não é isso não. A legítima defesa do direito penal é quando alguém está sendo agredido ou está na iminência de o ser e ele se defende reagindo a essa agressão. Não é isso. Não estou falando disso. Quando eu falo que os direitos de primeira geração, ou seja, os direitos relacionados à liberdade, eles são direitos de defesa, que eu estou querendo dizer que é uma defesa que o cidadão tem contra o Estado. O cidadão tem medo do Estado, ponto. O indivíduo tem medo do Estado, ponto. Quem tem patrimônio tem medo que o Estado arrecade. A sua liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de crença religiosa, o Estado sempre afrontou esses direitos. Historicamente, o Estado é o maior violador de direito que se tem notícia. Não são organizações criminosas, não são, digamos, criminosos, infratores da lei famosos. Quem mais violou direitos fundamentais sempre foi o Estado, através dos seus servidores. Logo, o cidadão, o indivíduo, tem medo do Estado. E para se proteger do Estado, existem os direitos de primeira geração. Esses direitos de primeira geração, portanto, estão relacionados com uma proteção que o indivíduo tem do Estado. Qual é o contexto histórico? São as revoluções liberais do final do século XVIII. A Revolução Francesa e a Revolução Liberal Norte-Americana. A Revolução Francesa e a Revolução Liberal Norte-Americana, cada uma delas criou tipos de constituição diferentes. Eles foram para caminhos diferentes, ok? Mas depois acabaram se unificando. Mas de todo modo, essas revoluções liberais do final do século XVIII, elas são, vamos dizer assim, o pano de fundo da conquista desses direitos. E esses direitos foram previstos, foram consagrados, foram reconhecidos, foram, digamos, sedimentados com essas revoluções. São revoluções da burguesia. Quem era a burguesia? Quem tinha patrimônio e não pertencia ao Estado. Não era militar de grande posto, não eram grandes administradores, grandes gestores, não exerciam nenhum cargo no Estado, mas tinham um patrimônio, a burguesia. E como eles tinham patrimônio, e eram muitos, se uniram, acabaram por firmar esses direitos face ao Estado. Foi uma grande conquista, ok? Lembrando que a primeira Constituição escrita que se tem notícia é a norte-americana, de 1787, e de certa forma ela está em vigor até hoje nos Estados Unidos. Claro, ela foi aumentada, acrescentada, construída, tá? E a Revolução Francesa também. As duas cartas, a carta que se originou da Revolução Francesa e a carta da Constituição norte-americana, elas influenciam praticamente todos os sistemas jurídicos hoje. Claro, nós começamos lá com a Carta Magna em 1215, já falei para vocês sobre ela. Depois essas constituições norte-americanas e a Constituição francesa. Inclusive elas influenciam, tá? Influenciam até hoje todos os sistemas jurídicos do mundo, inclusive principalmente o brasileiro. Conosco não é diferente. São direitos meramente individuais, são importantes e eles têm um caráter negativo. O que é isso? O Estado deve se abster.
Não se cobra nenhuma atitude do Estado. O Estado não tem que fazer nada. Basta que ele se abstenha em não atingir os direitos do indivíduo. Logo, se alguém te perguntar, os direitos de primeira geração têm caráter negativo? Sim. É isso que está querendo dizer. Mas isso é pouco. Isso é pouco para garantir a dignidade da pessoa humana, para garantir um mínimo existencial de dignidade a alguém. Isso é muito pouco. Considerando que isso é muito pouco, nós passamos para a segunda geração ou segunda dimensão. O que diz a segunda geração ou segunda dimensão? Aqui não. Aqui não basta o Estado se abster. Ele deve se abster, sim, em afrontar a liberdade ou as liberdades consagradas na Constituição. Estado, não mexa aqui. Tudo bem que você é guardião do interesse público, é guardião dos interesses coletivos, concordo. O direito coletivo teria primazia sobre direitos individuais, mas há um núcleo tão importante, tão essencial, que nem em nome do direito da maioria, que nem em nome do direito público, que nem em nome do direito das coletividades, o Estado pode tocar. Não, mas eu estou tutelando o interesse público. Sim, o Estado tutela o interesse público. E o interesse público tem primazia sobre o interesse individual. Porém, há um núcleo mínimo a ser protegido que o Estado não pode tocar, nem mesmo se ele usar como justificativa o interesse público. Vou repetir. O interesse público teria primazia sobre interesses individuais. Sim, por razões óbvias, né? Porém, há alguns direitos individuais, algumas liberdades individuais tão importantes, tão caras, tão preciosas, que elas são protegidas. Inclusive quando seria necessário tocá-las para proteger o interesse público. Nesse caso, o interesse público perde. E que direitos são esses? São os direitos humanos. São os direitos fundamentais. É praticamente a mesma coisa. Só que direitos humanos é uma expressão que nós usamos na ordem internacional e direitos fundamentais é uma coisa que nós usamos na ordem interna. Quando os senhores chegarem em direitos humanos, possivelmente comigo, lá no 10º período, eu vou explicar isso melhor. Mas por enquanto entendam como sinônimo direitos fundamentais, que é o nome da nossa matéria, e direitos humanos. E esses direitos fundamentais não podem ser tocados, nem mesmo em prol do interesse público. Aqui o interesse público perde. Por quê? Porque são direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? Um núcleo intangível, intocável, inviolável de direitos e liberdades muito preciosas, muito caras. Bom, mas isso é pouco, isso é muito pouco, porque chegou um ponto que as injustiças eram cometidas pela própria burguesia, que outrora buscou proteção contra o Estado, que a injustiçava. Considerando que o Estado aqui era simplesmente omisso, ele passou a ser cobrado em atitudes positivas. Como assim? O Estado aqui, na segunda geração ou segunda dimensão, o Estado deve agir. Na segunda dimensão ou geração, o Estado deve tomar atitudes. Aqui é uma questão positiva. E é aqui que está a igualdade material. Ou seja, o Estado te fornece alguma coisa. Como, por exemplo, educação, saúde, transporte, moradia, lazer e outros direitos. O Estado concede a quem não tem para trazer a igualdade. Qual que é o pano de fundo? Qual é o contexto histórico dos direitos de segunda geração ou dimensão? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Aí quando a gente estuda história, né? Nossa, tinha criança de 8 anos trabalhando em condições perigosas e insalubres. Trabalhavam 20 horas por dia, 16 horas por dia. Dormiam só 4, 5 horas por noite. Não tinham... O horário de almoço ali era só para comer rápido e voltar a trabalhar. E trabalhando com agentes nocivos à saúde, agentes perigosos, acidente de trabalho. A pessoa quando ficava velha, quando ficava doente, não tinha amparo, não tinha proteção. Isso está errado. As pessoas começaram a notar. E aí?
Agora eu tô jovem com saúde, mas e daqui a um tempo? Esse trabalho meu tá acabando com a minha saúde. Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar da minha família quando eu adoecer? Por exemplo. Com base nisso, foram conquistando, além de direitos meramente individuais, como os da primeira geração, as pessoas começaram a conquistar direitos sociais, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar. Direitos econômicos e direitos culturais são os direitos relacionados à segunda geração, que basicamente é a igualdade material. Dentro da igualdade material nós temos direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Alguns autores chamam isso como direitos prestacionais. O Estado te fornece uma prestação. Logo, para entender o segundo capítulo que nós iremos estudar, os direitos sociais, é fundamental que vocês entendam os direitos de segunda dimensão, segunda geração. Ok? Aí lá eu vou explicar do custo desses direitos, da teoria do possível, da teoria do mínimo existencial. Interessante. Isso caiu numa prova da magistratura também, mas nessa prova eu não fiz não. Eu fui reprovado na primeira fase. Mas eu acompanhei, essa pergunta caiu na segunda, e na época eu não sabia, hoje eu já sei. Vou explicar para vocês. E a terceira geração, ou terceira dimensão? A terceira geração ou dimensão está relacionado com a fraternidade ou solidariedade. O que diz isso? O que diz a fraternidade ou a solidariedade? São direitos relacionados a interesses difusos e coletivos. Direitos difusos e coletivos. Vamos pensar mais sobre isso. Como assim? É um direito que não é de ninguém e é de todo mundo ao mesmo tempo. Hã? Tá maluco, Bruno? Gravou essa aula bêbado? Não. Você está se inspirando nos discursos da nossa ex-presidenta? Não, também não. Vou repetir. São direitos que são de todo mundo e não são de ninguém ao mesmo tempo. Como assim, cara? Que enigmático. Tá parecendo o Mestre dos Magos da Caverna do Dragão. Vocês não vão lembrar, é um desenho que passava quando eu era criança e até hoje não tem solução, não tem resposta. Foi uma grande injustiça com a minha geração. Lançaram o desenho, a gente assistia vários capítulos, a gente, o que vai acontecer? Não aconteceu nada, eles não terminaram o desenho. Absurdo isso. Absurdo. Isso viola os direitos fundamentais, a expectativa da nossa geração aí. Não sei se vocês já viram. Mestre dos Magos. O cara lá dava uns conselhos enigmáticos e sumia. Não, não é isso. Quer ver um exemplo? Meio ambiente. Todo mundo tem direito a um meio ambiente rígido. Você quer respirar um ar saudável, não quer? Beleza, você é dono do ar? É dono da atmosfera? Não. Você não é dono, mas é direito seu. É direito de todo mundo. E ninguém é o titular. Porque a titularidade é indeterminada. Para tanto, existem autoridades criadas com o objetivo de proteger esses direitos. Então veja, queimadas. Vamos evitar as queimadas. Não é só para proteger o coelhinho, para proteger o tamanduá bandeira. Não, cara. Também. Porque aquilo é biodiversidade. Isso é importante para o sistema como um todo, né? Um animal está relacionado com o outro, e que com uma planta, que ele come uma semente, e que ele come a fruta, espalha a semente, o outro aduba, o outro enterra, enfim. Está tudo relacionado. Aí quando pega fogo, o clima muda o sistema de chuvas, muda as temperaturas, muda o ar, e a gente fica respirando aquele ar. Gestantes, tem problemas na gestação, idosos, crianças, pessoas com dificuldade, enfim. E eu acredito que a expectativa de vida de quem vive num ar bom, quem respira um ar bom e quem respira um ar ruim é totalmente diferente. O gasto com a saúde, o gasto com o sistema público de saúde vai ser outro. Vocês estão notando? Não pode cortar árvore em área de preservação permanente, em costas com mais de 45 graus, topo de morro, perto de nascente. Pra quê? Só por